Padre Petar Lichubisik revelará ao mundo os 10 segredos de Medjugorje. O Padre Pedro Lichubisik nasceu em 22 de novembro de 1946. Este ano, em 2020, o Padre Petar, ou Pedro, ele completa 74 anos. Os 10 segredos de Medjugorje serão revelados por ele durante o seu tempo normal de vida. Irmãos e irmãs, eu quero trazer para vocês aqui uma breve entrevista que foi concedida a um site italiano que diz o seguinte: o site pergunta e o Padre Petar, ele responde algumas perguntas em relação aos segredos de Medjugorje. Então a primeira pergunta foi: esta tarefa, ela é muito delicada, muito importante. Lhe serão comunicados estes 10 segredos que já foram revelados à vidente Miriana, e ao Senhor cabe a tarefa e o dever de comunicar ao mundo. Lembrando que esta entrevista foi em novembro de 2009 em Medjugorje. O Padre Petar, ele responde: também aqui em Medjugorje, a Virgem Maria revelou alguns segredos, como em outros lugares, onde ela apareceu. Os primeiros 2 segredos são advertências para o povo da paróquia de Medjugorje. A primeira advertência é um convite aos habitantes de Medjugorje a converter-se e a servirem de exemplo para que todos se convertam. O terceiro segredo é o sinal sobre a colina das aparições. Será um dom a todos aqueles que acreditaram e que se converteram. E será um convite à conversão para todos aqueles que não creem. Então pergunta ao Padre Petar: estes 10 segredos são necessariamente revelados após o término das aparições de Nossa Senhora aqui em Medjugorje e durante a vida terrena dos videntes e a sua? É possível que haja uma coincidência com a profecia de 2012, que diz alguma coisa na Terra, que mudará alguma coisa na Terra? O Padre Petar diz: não é fácil dizer quando e como Nossa Senhora dá o sinal que prometeu. Podemos dizer que cada dia que se passa, estamos mais perto daquilo que vai acontecer. Então perguntam novamente ao Padre Petar. A pergunta que eu vou lhe fazer agora é bem delicada. Refere-se ao pergaminho onde Nossa Senhora escreveu os segredos e que pessoalmente entregou à vidente Miriana. O Senhor chegou a ver este pergaminho? O Padre Petar responde: ainda não. 10 dias antes do aviso, a vidente Miriana me permitirá ver este pergaminho. Depois de ter lido o que ali está escrito, rezarei e jejuarei com ela a pão e água por 1 semana. 3 dias antes que aconteça, revelarei o segredo ao mundo inteiro. Essa foi uma entrevista concedida no ano de 2009, em novembro de 2009, tá? Um pouco antes do Padre Petar completar 65 anos. Aliás, 63 anos. Então vamos lá, meus irmãos. Eu quero falar também a respeito do pergaminho. O que é que podemos saber sobre este pergaminho que foi entregue a Miriana através de Nossa Senhora? Primeiro, foi entregue por Nossa Senhora à vidente de Medjugorje, Miriana Dragicevic Sodo, no dia 25 de dezembro de 1982. 2. Neste dia, numa aparição que durou mais ou menos 45 minutos, Nossa Senhora revelou a Miriana o último dos 10 segredos e ela deixou de ter as aparições diariamente. Nossa Senhora revelou o 10º segredo à vidente Miriana. A vidente diz o seguinte, abre aspas:
Quando eu recebi todos os 10 segredos, eu estava sempre com medo de que eu poderia esquecer algo. Eu não tinha certeza sobre mim para lembrar de todas aquelas datas. Isto me deu problemas o tempo todo. Então um dia, enquanto eu estava tendo a aparição, Maria simplesmente deu-me aquilo que chamamos de uma folha, um pergaminho. Assim, todos os 10 segredos estão muito bem escritos sobre ele. 3. Trata-se de um objeto com uma forma aproximada ou idêntica a uma folha de papel ofício 21 por 29,7 centímetros. 4. Ele é de origem celestial e não é conhecido de qual material é feito. 5. O nome pergaminho é apenas uma tentativa de aproximar o objeto da natureza que é desconhecida, de algo que conhecemos, mas não é um pergaminho mesmo falando, entende? 6. O pergaminho não pode ser destruído. 7. Nossa Senhora foi quem entregou a Miriana. Então, ele passou do mundo invisível aos nossos olhos para o mundo visível, ou seja, material, de forma milagrosa. 8. O objeto contém informações por escrito que podem ser lidas unicamente apenas pela vidente Miriana. Qualquer outra pessoa que tenha em mãos não conseguirá ler o seu conteúdo. 9. As informações contidas no objeto são denominados segredos e eles se organizam sequencialmente de 1 a 10. 10. As informações contidas no pergaminho define o evento, a data do seu acontecimento, o local onde ele vai acontecer, a duração dos eventos que serão anunciados. Trata-se aqui o pergaminho de uma realidade que é expressa, de uma vontade divina, de um plano de Deus, da qual Nossa Senhora se faz servidora, pois Nossa Senhora disse o quê ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Nossa Senhora está apenas servindo a Deus, trazendo isso para nós, irmãos. 11ª. Em uma ocasião, a vidente Miriana ela mostrou para 2 pessoas conhecidas dela, de seu relacionamento próximo, e ao tentarem ler o que estava escrito neste pergaminho, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, 2 textos diferentes, elas não conseguiram ler nenhum dos segredos. Nossa Senhora depois, em uma visão, pediu à vidente Miriana para não mostrar a mais ninguém. 12ª. Quando chegar o momento em que deverão ser revelados os segredos, uma outra pessoa escolhida por Miriana e aprovada por Nossa Senhora conseguirá lê-los no pergaminho um por vez, 10 dias antes da revelação de cada um deles. 13ª. A pessoa escolhida pela vidente Miriana, que é o Padre Peter, para ler os segredos no pergaminho e revelados ao mundo, o sacerdote franciscano vai completar este ano de 2020 74 anos. 14ª. Após a vidente Miriana avisar o Padre Pedro, o Peter, sobre a data da revelação do primeiro segredo ao sacerdote, receberá a graça de ler apenas aquele primeiro segredo no pergaminho. E o sacerdote e a vidente ficarão 7 dias em oração e jejum a pão e água. Apenas uma observação. Nossa Senhora, ela deixou de aparecer diariamente à vidente Miriana no Natal de 1982. Ela prometeu que viria a ela a cada dia 18 de março. Ou seja, na data do seu aniversário. Porém, não tem nada a ver com a data festiva. Durante o encontro com os peregrinos de língua inglesa, a vidente Miriana de Medjugorje respondeu um comentário de um dos peregrinos que disse fazer aniversário na mesma data que a vidente Miriana. E ela diz: grandes personalidades nasceram no dia 18 de março, mas eu nunca me correlaciono ao meu aniversário com a data da aparição. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre isto. As pessoas pensam que Nossa Senhora vem a mim no dia 18 de março por ser a data do meu aniversário. Não, ela não vem naquela data por ser o meu aniversário.
Ela nunca me disse: feliz aniversário, Miriana. Quando tudo começar a acontecer, vocês saberão por que o dia 18 de março e por que o dia 2 de cada mês. E por que as quartas e sextas-feiras são dias de jejum. Então tudo ficará claro. 15ª. 3 dias antes de acontecer os segredos que serão revelados ao mundo pelo sacerdote, que utilizará os meios de comunicação social. Quais são os meios? Rádio, TV, jornais, internet hoje em dia, né, meus irmãos? YouTube, Instagram, Facebook, enfim, todos os meios de mídia vai ficar sabendo sobre os segredos para contar a todo mundo. Mas sabe o que é que eu penso? Talvez nem todo mundo vai ter acesso a essa informação. E eu acho, meus irmãos, que muita gente vai ser pego de surpresa. 16ª. O Padre Peta não poderá revelar apenas uma parte dos segredos. Ele vai ter que... por obrigação mesmo, já que ele aceitou revelar, ele vai ter que ser revelado integralmente. Ou seja, ele vai ter que dizer tudo, os 10 segredos. Ele não pode decidir se vai revelar uma parte ou depois outra, porque ele recebeu esse objetivo de Nossa Senhora, de Deus, aceitado, né, através... A vidente Miriana foi lá, conversou com o Padre Peta, ele aceitou, e ele tem essa missão de revelar esses segredos, que deverá ser realizada por inteiro. Não pode ser revelada, porque senão, como é que vai ser, né? Então ele vai receber a graça de ler os segredos, um de cada vez, quando chegar o momento de ser revelado. Em uma certa ocasião, a vidente Miriana disse assim o seguinte, abre aspas, neste pergaminho tem 10 segredos com as datas e os locais onde eles vão acontecer. Esse pergaminho eu deverei dar ao Padre Peter, ou seja, ao padre que ela escolheu. 10 dias antes do segredo, vou dar esse papel para ele. Ele só vai ser capaz de ler e ver o segredo que vai acontecer. Ou seja, o primeiro segredo, aí o Padre Peter vai conseguir ler aqueles segredos. Os demais segredos, já que não vai acontecer naquela ocasião, né, ou mais próximo, ele não vai conseguir ler. Mas quando estiver próximo de acontecer, ele vai conseguir ler. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele só vai ser capaz de ver o primeiro segredo e assim por diante. Então ele vai orar junto com a vidente Miriana, vai jejuar, põe a água durante os 10 dias, né, que antecedem os segredos. No terceiro dia, antes do segredo se realizar, ele vai tornar em público, ou seja, o que vai acontecer naquele momento, em determinado lugar. Isso só vai confirmar que Nossa Senhora tem estado, sim, em Medjugorje junto com os videntes, e que ela não nos chamou em vão para a paz, o amor e a conversão, diz a vidente Miriana Dragicevic Souto. Décimo sétimo. Os segredos estão apresentados neste pergaminho numa sequência para fins de ordem cronológica de revelação, mas também tem uma ordem geográfica e de gravidade. 18ª. Cronológica, porque serão revelados um após o outro a partir do primeiro até o 10º. 19ª. Geográfica, porque os 3 primeiros ocorrerão em Medjugorje e os outros 7 ocorrerão pelo mundo e na igreja. 20ª. De gravidade, porque os 2 primeiros serão avisos que confirmarão a autenticidade das aparições lá em Medjugorje e que Nossa Senhora mesmo esteve durante todos esses anos em Medjugorje, fazendo os pedidos de conversão, penitência e oração, e que os videntes falaram sempre a verdade. O terceiro segredo será o sinal visível que surgirá na colina das aparições no Monte Pudbord. Este sinal que vai aparecer de forma instantânea, vai ser de repente, gente. Quem estiver lá na hora vai aparecer de repente e vai ficar muito assim encantado, né? Os videntes já falaram que o sinal é muito bonito, é indestrutível, trará muita alegria, conversão e cura para muitas pessoas. Todos saberão que o sinal visível é obra de Deus,
que o ser humano não seria capaz de criá-lo. E também sabemos que o 9º e o 10º segredos escritos num pergaminho se referem a acontecimentos mais graves. Após o primeiro aviso, os outros se sucederão rapidamente, de forma que o tempo será curto para a conversão dos pecadores. Esta fotografia que vocês estão vendo aí é o Monte Pudbod, em Medjugorje, onde fica a imagem de Nossa Senhora, que foi colocada ali, naquela colina, porque ocorreu a primeira aparição no dia 24 de junho de 1981. É neste local que vai se realizar o terceiro segredo dos 10 segredos revelados a Nossa Senhora a Miriana, ou seja, o sinal. A vidente Miriana diz, abre aspas, todos serão capazes de saber que o sinal vem de Deus, que mãos humanas não poderiam criá-lo, fecha aspas. A vidente Vika diz, abre aspas, será muito belo, fecha aspas. A vidente Mariha confirma, abre aspas, ocorrerão curas, fecha aspas. Nossa Senhora disse, abre aspas, o sinal será dado para os ateus. Vocês que têm fé já têm sinais, e vocês mesmos devem se tornar um sinal para os ateus. Vocês que têm fé não devem esperar pelo sinal para se converterem. Convertam-se logo. Este é um tempo de graças para vocês. Quando o sinal vier, já será tarde. Como uma mãe, eu os aviso, porque os amo. Os segredos existem. Meus filhos, nada se sabe sobre os segredos agora. Mas quando se vier a saber, já será muito tarde. Retornem à oração. Nada é mais importante do que isto. Em uma outra observação, o conteúdo anunciado no pergaminho é imutável, nada pode ser mudado. Houve apenas uma possibilidade de diminuir o 7º segredo, devido à penitência e à oração de muitas pessoas, após um pedido da vidente Miriana a Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela diz, abre aspas, rezem que uma parte do segredo poderá ser mudada, fecha aspas. Numa aparição, ela disse também, abre aspas, o segredo foi mudado, uma pequena parte dele, mas Nossa Senhora afirma, não é possível mudar nada mais, porque a vontade do Senhor deverá se realizar, fecha aspas. Irmãos, a mensagem principal de Medjugorje é esperança. Os fatos não são revelados, não para assustar ninguém, mas ao contrário, eles revelam a presença muito próxima de um Deus amoroso que cuida de seus queridos filhos e deseja sempre ajudar a reencontrar o caminho. A mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje é de esperança. Nossa Senhora disse em Fátima, ao final meu coração imaculado triunfará. Nossa Senhora disse em Medjugorje, o que comecei em Fátima, terminarei em Medjugorje. Para que ter medo do futuro? Porque aqueles que vivem como se Deus não existisse, ou os que desprezam e rejeitam pelas suas atitudes e opções, esses devem sim temer pelo futuro. Ninguém deve ficar esperando pela revelação dos segredos para começar a acreditar pelo fato do que vai acontecer. O tempo que estamos vivendo é um tempo de graça, e a revelação dos segredos é um tempo para a conversão. Devemos estar preparados a todos os momentos. A melhor maneira de compreendermos estes fatos é viver integralmente com amor tudo aquilo que Nossa Senhora nos pede em Medjugorje. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar os fatos. Para aquelas pessoas que têm fé, não há nada de estranho, porque neste mundo, quem foi chamado neste mundo para regular o poder de Deus?
Não afirma a palavra de Deus? A Deus nenhuma coisa é impossível. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nós, católicos, nós professamos a nossa fé através do credo, né? Então, por que ter medo, meus irmãos? Vamos rezar, nos converter diariamente, ler a Bíblia, fazer todo o nosso sacrifício, carregar a nossa cruz com sabedoria. É fácil? Não é fácil, mas também não é impossível. Vamos viver as mensagens de Nossa Senhora de Medjugorje com amor, com carinho, para que assim, no dia que chegar os 10 segredos, nós estarmos preparados e fortes e firmes para aguentar tudo o que há de vir. Porque quem tem Deus no coração e na alma tem tudo e nada pode faltar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, para que esse apostolado e este conhecimento sobre os segredos de Medjugorje, sobre as revelações, sobre a história do pergaminho, sobre o Padre Petar Lubishevich, chegue a bastante gente, tá? Compartilhe, curta, compartilhe no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nos seus grupos. Não tem problema, meus irmãos. Podem usar os meus vídeos à vontade. Eu não tenho problema com isso. Tem pessoas, infelizmente, no canal YouTube, em vários canais que se dizem católicos de evangelização, que quando a gente compartilha um vídeo do canal daquela pessoa, ela coloca como direitos autorais, né? E o YouTube, ela acaba nos notificando porque usamos aquele tal vídeo. Mas a gente não usou o vídeo para fazer maldade com ninguém. A gente colocou o vídeo no nosso canal para evangelizar, para trazer a mensagem de Deus. Mas infelizmente, existem essas pessoas que fazem questão de pequenas coisas. Eu não faço questão. Eu quero que todos fiquem sabendo do que realmente Nossa Senhora pede, porque Nossa Senhora está gritando em Medjugorje. Eu creio, eu acredito, sim, nas aparições de Medjugorje. Eu creio que Nossa Senhora está aparecendo, sim, aos videntes. Eu creio que Nossa Senhora vai deixar aquele sinal no Monte Podbord, um sinal indestrutível, que onde vai haver muitas curas, muitas conversões. Eu creio que o coração imaculado de Maria vai triunfar sobre o mundo. E eu, Emídio, eu quero estar preparado, junto com todos vocês aqui do canal, meus irmãos. Porque se estamos passando por esse processo que estamos hoje passando, é apenas um treinamento para o que há de vir. Não fique com medo, tenha fé em Deus, tenha fé, uma fé muito forte em Nossa Senhora, que Nossa Senhora vai cuidar de todos nós, nós que somos seus filhos. Ela vai cuidar com muito amor e carinho. Pode ter certeza. Deus te abençoe, que Nossa Senhora, Rainha da Paz de Medjugorje, te dê a paz que você mais necessita. Até mais.